Hoje eu vou responder as perguntas que me fizeram no Instagram no dia 31 de outubro, a segunda-feira após eleições presidenciais do segundo turno. Pessoal, eu me chamo Guilherme e a Capital Global é uma empresa especializada em estratégias de internacionalização. Então, se você gosta de assuntos relacionados a empreender e investir de forma global, abertura de empresas e de contas bancárias no exterior, offshore, paraísos fiscais, sobre proteção patrimonial, sobre segunda nacionalidade, residência fiscal, considere se inscrever aqui no canal, ativar o botão do sininho clicando nas notificações e, é claro, não esquece de clicar no botão de gostei também. E se você tiver interesse em algo mais personificado, não hesite em nos enviar um e-mail para contato@capitalglobal.com.br ou ainda acessar o formulário do site capitalglobal.com.br. Esses são os meios oficiais que nós utilizamos para esse atendimento mais personificado. Dificilmente nós conseguimos responder as perguntas que vocês mandam por outras redes, como nos comentários do YouTube, por exemplo, ou ainda no Instagram da Capital, ou ainda no meu Instagram pessoal, guilhermebauer.s. Aliás, se você não me segue lá, considere seguir porque eu posto algum conteúdo mais direto lá, com mais frequência. Compartilho algumas coisas da minha vida pessoal e bastante coisa de informações sobre internacionalização também. Porém, no vídeo de hoje é um caso mais específico. Eu abri lá no Instagram uma caixa de mensagens na qual eu decidi questionar para vocês. E nessa linha, o vídeo de hoje ele é um pouco mais específico. Após o resultado das eleições, eu postei lá no meu Instagram uma mensagem e ao final eu coloquei uma caixa de perguntas para que vocês me questionassem sobre estratégias para internacionalizar o patrimônio. E aí eu recebi muitas perguntas bacanas e eu resolvi gravar um vídeo para respondê-las aqui com mais precisão. Mas antes de respondê-las, eu preciso dar um recado importante. Assim que as eleições acabaram, conforme eu havia combinado, eu tirei do ar o meu curso. Ou melhor, eu suspendi as vendas. Você comprou antes, você consegue acessá-lo. Mas depois que teve o resultado das eleições, uma parte dos meus clientes, dos inscritos do canal, me procurou para falar: Guilherme, eu ainda quero aprender as estratégias do curso que se chama Como Blindar Patrimônio, Proteger-se de Crises e Pagar Menos Impostos. Pensando nisso, eu decidi reabrir o carrinho, mas de forma relâmpago. Vai ser apenas nas próximas 24 horas a contar da data em que eu estou soltando esse vídeo no canal do YouTube. Então, se você tem interesse em aprender essas estratégias que podem ser mais necessárias do que você gostaria, considera ver lá o curso, fazer um teste. Você tem até 7 dias após realizar a compra para poder se arrepender caso não seja algo que lhe interesse. O link do curso também vai estar na descrição, assim como um vídeo no qual eu expliquei o sumário do curso, os temas que são tratados nele, vai ficar aqui no izinho. Dado esse recado, vamos então à resposta das perguntas que me questionaram lá no Instagram. E a primeira delas foi do Nicolas Wagnes, que ele me perguntou se vale a pena se endividar para sair do país e tirar a cidadania italiana. Você tirar a cidadania italiana é algo muito interessante, assim como qualquer outro segundo passaporte, sobretudo como uma estratégia para você ter um plano B, para poder se realocar em outro país caso as coisas deem errado no Brasil. Mas mais importante do que você ter o direito de se realocar em outro país, porque você tem a nacionalidade de lá também, é que você preserve o seu patrimônio. De que adiantaria você conseguir sair do Brasil se você deixou o seu patrimônio no país? Então, a ordem costuma ser o inverso. Eu costumo sugerir para as pessoas: constrói um patrimônio, internacionaliza esse patrimônio, porque aí se você precisar sair do país, é mais fácil, seu patrimônio já está no exterior, você pega um voo e vai ao encontro dele. O oposto seria muito mais difícil. Você ter o passaporte, você consegue sair, mas e aí, vai recomeçar a vida por lá? Então, na minha perspectiva pessoal, não vale a pena se endividar para conseguir uma
segunda nacionalidade de outro país. Eu focaria primeiro em construir um patrimônio e depois em buscar essas alternativas aí de teoria das bandeiras. A segunda pergunta é do Flávio Fer 26, que me perguntou: Canadá ou Portugal? Qual que é mais interessante para a migração de patrimônio? Olha, nem Canadá nem Portugal são destinos muito conhecidos quando a ideia é você migrar o seu patrimônio. Você deixar sob custódia em uma corretora de valores de Portugal ou do Canadá, ou ainda, principalmente mercado financeiro, mas mesmo compra de imóveis e outros ativos, essas não costumam ser as jurisdições preferidas pelas pessoas. Isso porque não são os países que historicamente funcionaram como tax haven ou como um lugar ali que a pessoa enxerga uma alta segurança jurídica para deixar o patrimônio. Então, por exemplo, para deixar na Europa, entre Portugal e Suíça, o pessoal sempre preferiu mais a Suíça, Malta, Luxemburgo. Ou ainda para deixar na América do Norte, entre Canadá e Estados Unidos, o pessoal sempre preferiu deixar mais nos Estados Unidos. É algo mais usual. Porém, se eu tivesse de escolher entre um dos dois, entre Canadá ou Portugal, pensando no mercado financeiro, eu preferiria colocar no Canadá. Acredito que por ter ali uma influência maior do direito anglo-saxão, que é o direito dos costumes, ao passo que Portugal, por sua vez, tem uma influência do direito romano, que é o direito escrito, de lei, burocracia. Entre os dois modelos, eu vejo que o consuetudinário possui maior segurança jurídica, em regra. Então, por conta disso, me parece ser mais interessante, maior segurança jurídica para deixar o seu patrimônio, o Canadá, quando comparado com Portugal. Agora, em termos de morar, eu acredito que eu preferiria morar em Portugal mesmo. Aliás, a minha estratégia seria deixar o patrimônio nos Estados Unidos, em algum lugar mais usual, ou Luxemburgo, Suíça, e ir morar no Portugal. Me parece uma estratégia bastante interessante. Mas vamos seguir aqui. A próxima pergunta foi do Mário Hitzmann. O Mário perguntou qual que é o custo de uma offshore para operar aí em criptomoedas e fugir da IN 188, a Instrução Normativa da Receita Federal, que, para quem não sabe, fala sobre criptomoedas, que basicamente te obriga a dizer o nome da sua tataravó até todas as vezes que você movimenta Bitcoin da carteira A para a carteira B. Já falei mais sobre a Instrução Normativa 1888 e os problemas dela para quem é trader em criptomoeda em um outro vídeo que eu vou deixar aqui no izinho. Mas qual que é o custo de uma offshore para fugir desses problemas? Para poder operar criptomoedas sem se preocupar com essa norma extremamente burocrática da Receita Federal brasileira? É muito relativo, porque depende do custo do país que você escolher para montar a sua empresa offshore. Porém, na minha perspectiva, uma empresa que tenha um custo-benefício minimamente interessante, ela vai sair numa média aí de uns $2.500. A faixa vai de $500 a $10.000 a depender do país. Mas os de $500 acabam que são muito ruins em termos de você conseguir fazer verificação de conta em exchange de criptomoeda, ou ainda de abrir conta bancária, ou pior, para fazer transferências internacionais. São países, jurisdições que são baratas justamente porque já são queimadas na comunidade internacional e é difícil de você ter um fluxo financeiro, movimentações, transferências por lá. Aí, no outro extremo, aquelas empresas de países que custam 10 mil euros, 10 mil dólares, elas são bem inseridas na economia internacional. Os países têm bons relacionamentos, então você consegue fazer transferências maiores. Mas assim, uns $2.500 é um custo que você monta uma empresa que não está nem em um extremo nem em outro, que tem um custo-benefício interessante. É o preço razoável ali para as principais jurisdições do Caribe, por exemplo. As que funcionam nos dias de hoje. Acredito que eu consegui responder, né? Vamos à próxima pergunta, então, que foi do Dali in Itália. Ele mencionou que assistiu vários vídeos aqui no YouTube falando sobre estratégias de diversos países. Porém, ele não viu muita coisa sobre a Itália.
E depois que eu recebi essa pergunta, eu fui procurar aqui na base e eu não encontrei mesmo, mas eu tinha a impressão de ter gravado alguma coisa sobre isso. Eu só não sei em qual vídeo. Eu falei mais especificamente sobre uma estratégia com holdings, empresas, para quem mora na Itália conseguir economizar com tributação. É uma estratégia que exige que você tenha uma empresa local por lá. Isso é para quem mora na Itália, tá, pessoal? E eu vou gravar um vídeo tratando mais desse assunto, acredito que tem muita coisa bacana para falar. E aí eu posso aproveitar e fazer um vídeo mais completo sobre a Itália e falar também sobre a questão do passaporte italiano. Isso porque acredito que essa seja a principal demanda dos brasileiros que se interessam pela Itália. Afinal, no sul e no sudeste do Brasil, muitas pessoas são descendentes de italiano. E a legislação italiana, para comprovar que você é um descendente de italiano, dentro de algumas regras, ela permite você ir para infinitas gerações para trás, desde que você prove o vínculo sanguíneo. Pode ir lá para o seu tataravô. Então, por conta disso, acaba sendo uma das maneiras mais fáceis de você conseguir um segundo passaporte por ascendência e descendência. Mesmo que você seja 85% descendente de português, 10% você não saiba e menos de 5% às vezes de italiano. Às vezes é mais fácil você conseguir da Itália do que de Portugal. Além disso, um segundo passaporte italiano, ele é mais forte do que o de Portugal quando comparado com acesso a mais países. Por exemplo, nos Estados Unidos, é mais fácil você pleitear um visto com um passaporte italiano do que com um passaporte português. Enfim, acho que já deu para trazer algumas informações importantes sobre o passaporte da Itália e sobre esse país. Mais uma que acho que convém conversar com vocês. Para que você consiga um passaporte da Itália, há pelo menos 3 maneiras diferentes. Por via administrativa no Brasil, consulado, por via administrativa na Itália e por via judicial. Dessas 3, a mais barata é por via administrativa no Brasil. Porém, nela, os prazos para você conseguir o passaporte são muito mais demorados. Na via administrativa da Itália, acaba sendo mais rápido do que na via administrativa no Brasil. E na via judicial também é mais rápido que no Brasil e pode ser que seja mais rápido do que na Itália, a depender do caso. Mas a via judicial te traz uma vantagem em relação à via administrativa na Itália, não precisar, por exemplo, passar morando um tempo significativo lá. Mas aí depende do que você vai estar alegando no seu processo, é claro, para conseguir aí a nacionalidade italiana por vínculo sanguíneo via judicial. Vamos lá, dar sequência aqui com as outras perguntas, que tem muita coisa bacana, hein? E aí a pergunta que eu recebi foi do Isaías Amorim Oficial, que me perguntou se é possível fazer uma parceria em busca de clientes. Sim, estamos abertos a fazer parcerias, temos várias parcerias em andamento, com advogados, com contadores, com bancos, com instituições financeiras, com family offices. Nós costumamos fazer essas parcerias, sim. O difícil só, sendo bem sincero, é conseguir negociar algum consenso, porque eu sempre gosto de algo mais concreto. Houve um tempo em que eu firmei muitas parcerias que, na verdade, não me trouxeram nenhum cliente, eu também não consegui trazer nenhum cliente para essa pessoa, porque era algo mais abstrato. Então, assim, eu gosto quando é alguma coisa concreta. Alguém vem para mim e fala: Guilherme, eu tenho um cliente que quer abrir uma empresa offshore. Podemos fazer parceria com a Capital Global? Ele já está interessado ou ele vai marcar uma consulta, beleza. Agora, quando é algo assim, vou atrás de cliente, muitas vezes a gente não consegue fixar essa parceria. Então, assim, estou aberto para parceria. Se você que está assistindo esse vídeo tem interesse em trabalhar com parceiro aqui na Capital Global. Porém, eu gosto de sempre algo mais concreto para que a gente consiga realmente seguir em frente com esses projetos. Beleza? Próxima pergunta foi do Ortiz Fábio, que perguntou como que pode fazer para distribuir dividendos de uma LLC, uma limitada americana, para uma EPP, uma empresa de pequeno porte brasileira, no Simples Nacional. No exemplo dele, ele colocou o CNPJ brasileiro sendo o dono da LLC americana. Veja, isso aí é uma estrutura bastante heterodoxa e a resposta para a sua pergunta é muito capciosa. Porque uma LLC americana,
Ou melhor, quando você coloca a empresa mãe, uma empresa brasileira com CNPJ brasileiro, e a empresa offshore sendo a filha dela, a matriz no Brasil e a filial no exterior, isso aí te traz problemas com regras de CFC, Controlled Foreign Company, que falam que a empresa offshore possui um controle por uma empresa brasileira, razão pela qual a empresa offshore tem obrigações legais no Brasil, mesmo sendo uma empresa offshore. Então, essa é uma estrutura bastante heterodoxa. O mais correto é você fazer o oposto, você ter a empresa offshore sendo dona da empresa brasileira. Feita essa introdução, deixa eu responder a pergunta. Para você distribuir dividendos de uma empresa estrangeira cuja sócia é a empresa brasileira vai precisar declarar no Brasil como rendimentos auferidos no exterior, o que importa em uma tributação bastante significativa. Então, o mais interessante é você fazer um diferimento tributário, que é uma expressão bonita que significa postergar a necessidade de pagar esse imposto para um momento no futuro. É para isso que as empresas offshore servem, para você deixar o dinheiro lá sem distribuir, porque quando você distribui tem a tributação, então você passa lá 15, 20, 30 anos, a vida inteira sem fazer essa distribuição e, consequentemente, a vida inteira sem precisar pagar o imposto sobre esses valores. E aí tem outras maneiras de você trazer o dinheiro para o Brasil. Por exemplo, vamos supor que a sua LLC americana tenha como sócio, não uma empresa brasileira, porque como eu falei, isso é ruim, mas, sei lá, uma empresa nas Ilhas Virgens Britânicas. O que você pode fazer quando quiser trazer esse dinheiro para o Brasil é pega a sua LLC americana e faz um trâmite de entrada no Brasil, autorização para funcionamento no Brasil, o trâmite de domesticação, a sua empresa offshore tira um CNPJ brasileiro e aí ela vai e entra como sócia numa empresa brasileira e faz um aporte de capital nela. Isso é uma maneira de você fazer o dinheiro descer para o Brasil sem que haja a tributação. Um dinheiro que, eventualmente, a empresa LLC americana estaria distribuindo de dividendos para seus sócios, para a empresa das Ilhas Virgens Britânicas. Ao invés disso, ela reaplicou na própria operação para montar uma filial no Brasil, botando dinheiro para dentro do Brasil, e agora o dinheiro está acessível no nosso país, para que você possa expandir o seu negócio, alguma coisa assim. Adorei essa pergunta. Próxima pergunta foi do Felipe Melo 96, que perguntou se é possível internacionalizar com pouco dinheiro. E sim, é perfeitamente possível internacionalizar com R$1. Basta que você tenha uma conta em uma corretora de valores no exterior e que você faça uma remessa internacional para lá. Ou ainda que você compre criptomoedas, porque isso também é uma maneira de internacionalização. Não precisa ser milionário para fazer isso. A questão é, será que vale a pena? Aí é uma questão muito pessoal, porque quando você manda dinheiro para o exterior, tem o spread da conversão do câmbio, e quando você traz de volta, tem esse spread novamente. Então, na minha perspectiva pessoal, internacionalizar é imprescindível, mas também só vai valer a pena se você não vai precisar desse dinheiro aí no curto e talvez até no médio prazo. A ideia é mandar para fora para pensar em resgatar no longo prazo, preferencialmente mais de 10 anos. Se você tem pouco dinheiro e pensa em internacionalizar, às vezes isso acaba sendo um problema porque você vai precisar desse dinheiro já no curto prazo. Aí você perde no spread e perde depois para mandar de volta para o Brasil, aí talvez não faça tanto sentido assim. Mas não existe limite e nem mínimo para você internacionalizar. Agora, para internacionalizar com uma estrutura societária, com uma empresa offshore, com um trust, com uma fundação, aí sim já é razoável que você tenha um patrimônio um pouco mais significativo. Quão mais significativo? Olha, ao meu ver, no mínimo uns $110 mil no exterior, alguma coisa assim, se a sua ideia for montar uma estrutura para fins de proteção patrimonial e planejamento sucessório. Antes disso, eu acredito que não há uma boa relação de custo-benefício. Aí a próxima pergunta foi do Eliseu Luiz. Ele questionou se ele consegue distribuir lucros do Brasil para uma BVI sem imposto de renda, como ocorreria se a empresa brasileira distribuísse lucros para a pessoa física dele
ou para uma outra empresa brasileira. Veja, aqui a estrutura está desenhada da maneira legal no sentido de ser bacana, da maneira mais correta, mais ortodoxa, que é a empresa offshore sendo dona da empresa brasileira, e não o oposto como tinha sido na pergunta anterior. Aí ele questionou se, ele botando a empresa offshore dona da brasileira, ele consegue distribuir os lucros da empresa brasileira para a offshore sem que haja tributação sobre esses dividendos, assim como ocorre quando ele distribui para a pessoa física. E no presente momento, sim, é perfeitamente possível que ele distribua o lucro da filial brasileira para a matriz offshore sem a incidência de tributação sobre esses dividendos. Eu não sei agora, daqui a 10, 12 meses, eu acredito que, considerando a mudança no quadro político, é bem possível que a gente tenha uma reforma tributária e que essa reforma decida por taxar a distribuição sobre os dividendos, mas por enquanto ainda dá para fazer isso. A mesma regra que vale para a pessoa física no Brasil ou para a empresa no Brasil, vale quando você distribui para a empresa no exterior. E nas Ilhas Virgens Britânicas, por sua vez, eles também não vão cobrar essa tributação. Agora, há um detalhe aqui. Eu tenho a impressão, ou melhor, eu tenho a opinião, de que essa não é a melhor maneira de você mandar o dinheiro para sua BVI Company, para sua empresa offshore. Aí depois, se você for distribuir da empresa offshore para o Brasil, para sua pessoa física, o Brasil vai te cobrar imposto sobre os dividendos, rendimentos auferidos no exterior, carnê-leão. Então, me parece ser mais interessante que você pegue a empresa brasileira, sendo você sócio pessoa física, você distribui da empresa brasileira para sua pessoa física e posteriormente a sua pessoa física manda para o exterior. Você faz o meio de campo, você é sócio tanto da empresa brasileira como da BVI Company, e você usa o seu meio de campo para fazer o caminho do dinheiro, porque isso facilita na hora de você repatriar esses valores com uma menor tributação. Aí na sequência o Ramsés Vidor falou: Xi, temos que marcar aquele café para tirar todas as dúvidas que tem. Poxa, vai ser um prazer marcar um café com o Ramsés Vidor. Para quem não conhece, ele é um dos primeiros a começar a mineração de criptomoedas lá atrás. Teve um trabalho com um fundo de investimentos internacional para montar uma operação no Paraguai. Acabou que ele acabou desistindo da operação, não sei, não deu certo, ou acabou fechando para ser algo mais exclusivo. Mas é um cara aí que é do mercado de tecnologia, é um dos primeiros entusiastas do Bitcoin. Com certeza vai ser um prazer tomar um café com você. Na sequência, temos aqui uma pergunta do Lucas Alves Elias, questionando se Curaçao é uma boa jurisdição para montar uma empresa offshore. E a resposta para essa pergunta, como para quase tudo na vida, é depende. Depende da sua finalidade com essa empresa offshore. Curaçao, em regra, não é a melhor alternativa não, porque lá já está um pouco isolado dos bancos, é difícil de você fazer transações financeiras. Porém, eu vejo duas situações nas quais uma empresa offshore em Curaçao pode ser interessante. A primeira delas é para quem tem alguma presença na Holanda. Afinal, Curaçao é o paraíso fiscal dos Países Baixos e dá para fazer algumas estratégias de transfer money entre os dois países, entre empresas dos dois países que podem beneficiar quem tem alguma presença na Holanda. E a segunda situação na qual Curaçao me parece ser interessante é para quem tem uma empresa de cassino online, de apostas esportivas, alguma coisa que precise de uma licença especial para funcionar, porque Curaçao é uma das principais jurisdições para isso e é uma das melhores licenças que você pode ter aí para ter uma casa de poker online, alguma coisa nesse sentido. Então, em alguns casos muito particulares, Curaçao é interessante sim. Mas via de regra, para a maior parte das pessoas que monta empresa offshore para investir no mercado financeiro como uma holding patrimonial, ou ainda que monta empresa offshore para prestar serviços de engenharia de software, de trabalho remoto, sei lá, pessoal que trabalha com marketing digital para empresas no exterior, dropshipping, marketing de afiliado, nesses todos os outros casos, Curaçao não me parece ser a melhor alternativa, não. Próxima pergunta é do Dr. Reinholtz, se eu tiver falado certo. Ele perguntou em inglês, mas traduzindo,
se é possível evitar o imposto retido na fonte, withholding tax, para estrangeiros nos Estados Unidos. Eu acredito que ele esteja mencionando quando você vai receber, sei lá, dividendos de ações que você investiu, ações americanas, na Apple, por exemplo. Ela vai te pagar $100 de dividendos. Porém, como você não mora nos Estados Unidos, antes de fazer esse pagamento, ela vai reter na fonte um imposto de 30%. Então, ao invés de te pagar $100, agora ela vai pagar apenas $70. E ele questionou se é possível evitar essa tributação. E sim, é possível evitá-la, mesmo sendo um estrangeiro não residente nos Estados Unidos. Ao menos, é possível evitá-la em partes. Como? Aplicando para acordos internacionais de evitar bitributação ou de relacionamentos entre os dois países. No caso, o Brasil, infelizmente, não possui esse acordo com os Estados Unidos. Mas se você for se tornar residente fiscal em algum país que possua, como o Reino Unido, por exemplo, aí você consegue evitar, em partes, essa tributação. Porque agora, ao invés de eles reterem 30% de imposto sobre os dividendos que você distribuir, eles vão reter apenas 15%, salvo engano. Depende do acordo do país, acho que com o do Reino Unido é 15%, pode ser até menos. Então você diminui essa tributação, é uma alternativa interessante. Mas tá, eu sei que nem todo mundo vai fazer isso, se mudar para outro país só para não ter que pagar de tantos impostos sobre os dividendos que recebe de ações americanas. Então tem outras maneiras de você evitar essa tributação? Sim, uma delas é você investir por meio de uma empresa offshore que esteja sediada em um país que possui esses acordos e aplicar para que esse acordo seja aplicado no seu caso. Ficou meio repetitivo aplicar, mas você precisa preencher um formulário dizendo que você quer usufruir dos benefícios do acordo. Que país seria um exemplo? Olha, um exemplo são as Ilhas Virgens Britânicas. O problema é que os Estados Unidos, que não é bobo nem nada, se você monta uma empresa offshore para investir nas ações de empresas americanas e daí você quer usufruir do acordo para não ter o imposto de 30% retido na fonte, quando as ações americanas distribuírem dividendos para sua empresa offshore, aí eles vão querer averiguar se você montou uma empresa naquele país apenas para tentar aproveitar desse acordo ou se a sua empresa realmente possui substância econômica por lá. Então, se você quiser usufruir do acordo, você precisa que a empresa, além de montar a empresa lá, você vai ter que botar um funcionário para passar o dia inteiro apertando parafuso, vai ter que alugar um espaço, vai ter que criar um movimento lá para que não fique parecendo que você fez uma manobra só de fachada. E isso tem um custo. Será que o custo se justifica? Você tem de um lado uma economia tributária, de outro um custo de manutenção lá. A economia tributária tem que ser bem maior do que o custo de manutenção para fazer valer a pena você ter essa maior complicação na sua operação. E mais, me parece que tem uma solução muito mais fácil de você fugir desses impostos retidos na fonte dos Estados Unidos, que é investir em ativos que são semelhantes aos que estão listados nos Estados Unidos, porém estão listados em algum país que não faz essa retenção, como por exemplo, ao invés de investir em ETFs americanos, investir em ETFs irlandeses. Essa pergunta aí também achei muito interessante. A próxima pergunta foi da Lu Maia Andrade, que ela perguntou o que eu faria se eu recebesse uma herança de R$180 mil hoje. Bom, a primeira coisa que eu faria seria ver qual é o meu custo de vida e se eu tenho uma reserva no Brasil, uma reserva de emergência. Sei lá, vamos supor que meu custo de vida fosse R$10 mil. Então eu gostaria de ter uma reserva de emergência de pelo menos o meu custo de vida vezes 12, de R$120 mil. Tirando isso, eu ia pegar todo o restante e mandar para o exterior, internacionalizar. Eu ia abrir uma conta na Interactive Brokers e começar a investir por lá, no Brasil, deixando apenas o emergencial. O resto manda para o exterior. Acho que seria isso que eu faria, mas na verdade o meu custo de vida ele é mais alto que isso, então não ia conseguir suprir a minha reserva de emergência. A próxima pergunta, Renan Barbieri. O passo a passo para comprar um imóvel nos Estados Unidos. Idealmente, quando você vai comprar um imóvel nos Estados Unidos, você precisa escolher um imóvel, né? Pode pesquisar, tem vários agregadores, tem corretores.
Aí, quando você escolhe esse imóvel, o ideal é você montar uma empresa, normalmente uma LLC nos Estados Unidos, para cada imóvel que você for comprar. Diferente do Brasil, que normalmente o pessoal monta uma única empresa, uma holding patrimonial, uma holding de imóveis, e coloca lá 6, 7 imóveis dentro dessa mesma empresa, nos Estados Unidos, se você for comprar 6, 7 imóveis, o normal é montar 6, 7 empresas LLCs diferentes, uma para cada imóvel. Existe um benefício tributário nisso daí, e às vezes ainda tem uma LLC matriz que é a mãe de todas essas outras LLCs. Se você tiver interesse em entender mais qual que é esse benefício tributário ou ainda de estratégias de compra de imóvel com LLCs nos Estados Unidos de forma mais específica, deixa um comentário aí pra gente que eu posso gravar um vídeo para explorar melhor essa questão. E a outra pergunta feita foi do Renan Barbieri também, que ele questionou sobre como investir no Catar. Bom, fiquei curioso também, mas eu ainda não sei como investir no Catar. Acredito eu que na Interactive Brokers há uma alta probabilidade de você encontrar algum ativo que se exponha ao Catar. Afinal, por lá você encontra uma exposição ao mercado global, nem que seja algum fundo, alguma coisa assim. Inclusive países da África, inclusive países da América Latina, da Ásia. Então, se eu tivesse interesse em investir no Catar, acredito que a forma mais prática seria buscar alguma exposição ali na Interactive Brokers. Ou ainda, certamente tem algumas empresas do Catar que vão estar listadas em outras bolsas de valores também, como na Americana, e talvez seja um outro caminho para você acessar. Acredito eu que esse seja o caminho mais fácil, mas eu não validei, precisa lá dar uma olhada. Se alguém tiver feito essa validação, investe em ativos do Catar por meio da Interactive Brokers, deixa um comentário aqui nesse vídeo também contando a sua experiência pra gente. Próxima pergunta foi do Jonatas Leopoldo. Ele questionou se internacionalizar patrimônio é viável para quem está começando no mercado de dropshipping. Veja, o mercado de dropshipping ele permite que você opere com empresas offshore, empresas no exterior, sobretudo se você está focado em vender para outros países. Sei lá, você tem interesse em vender para o México, por exemplo, e você vai pegar um produto que está na China. Você pode montar uma LLC nos Estados Unidos, que vai ser por lá que você vai pegar e fazer a intermediação do produto que vai da China para o México. É uma alternativa bastante usual. Em regra, uma LLC nos Estados Unidos acaba saindo até mais barato do que montar uma limitada no Brasil, alguma coisa assim. Porém, você tem que ter em mente que se você for distribuir os lucros da sua LLC para a pessoa física do sócio e esse sócio for residente fiscal no Brasil, depende se você está fazendo dropshipping no mercado B2B ou no mercado B2C, ou seja, no mercado que vende de pessoa jurídica para pessoa jurídica ou de pessoa jurídica para pessoa física. Depende do tamanho, do volume do seu produto, do preço de venda, enfim, onde está o seu público consumidor. Isso aí é uma questão bem mais complexa, mas em regra é algo que pode valer a pena sim. Próxima pergunta foi do Alexandre Bauer, meu primo, que perguntou: onde investir em renda fixa no exterior com uma boa taxa de juros? Olha, investir em renda fixa no exterior, se você pensa em países desenvolvidos, eles são inversamente proporcionais a uma taxa de juros mais alta. Por outro lado, você está investindo em uma moeda mais forte, como dólares, por exemplo. Eu, particularmente, quando eu vou investir em renda fixa no exterior, eu gosto de investir em ETFs, fundos de títulos de renda fixa, porque aí eu não preciso escolher o título certinho, o que diminui a probabilidade de eu errar. Vai que eu escolho um da Argentina e 10 anos depois a Argentina quebra, por exemplo. Enxergar isso hoje é muito fácil, mas 10, 15 anos lá atrás talvez não fosse tão fácil assim. Ou ainda do Brasil. Enxergar hoje, ser otimista é muito fácil. Mas e daqui a 10, 15 anos, como é que vai ser? Honestamente, eu não sei. Então, quando eu compro um fundo de títulos de renda fixa de mercados emergentes, por exemplo, o EMB, que tem lá na Interactive Brokers, aí eu estou exposto à renda fixa de mais de um único país emergente, o que diminui o risco. Então, normalmente eu gosto de buscar esses fundos. Eu vou lá na Interactive Brokers mesmo, procuro pelo EMB, procuro pelo SHV. Aliás, eu já fiz um outro vídeo falando sobre como investir em renda fixa no exterior, que eu vou deixar aqui no izinho, que eu falei sobre esses fundos, inclusive, mais detalhadamente, para que você possa conferir. E por fim,
A última pergunta realizada foi do Jonathan José Real. Bastante Jonatas perguntando aqui hoje. Ele falou que a família dele possui terrenos agrícolas e questionou se é possível colocá-los dentro de uma holding offshore. Em regra, embora seja possível, é muito difícil. Por quê? Essa estrutura seria o seguinte: você montaria uma empresa offshore, essa empresa faz o trâmite de autorização para funcionar no Brasil, tira um CNPJ e tudo mais, e aí ela ou adquire o terreno diretamente, ou vai ser a dona de uma empresa brasileira, que por sua vez é quem adquire o terreno. E o que acontece é que, assim sendo, o dono do terreno, direta ou indiretamente, é uma pessoa jurídica estrangeira. Por conta disso, precisa de autorização, vamos colocar assim, do INCRA e cumprir com determinados critérios. Enfim, é possível você fazer essa troca para colocar uma holding offshore como a dona dos seus terrenos de área agrícola, porém, isso é um pouco mais complicado do que parece. Precisa haver disponibilidade na região na qual essas terras estão, porque se outras empresas estrangeiras já tiverem feito isso anteriormente, já vai estar esgotado o limite e aí você não vai conseguir fazer, enquanto não houver disponibilidade. Enfim, por esse vídeo a gente fica por aqui. Acredito que deu para responder várias perguntas, eu gostei bastante desse formato. Não esquece de conferir lá o nosso carrinho do nosso curso, que nós abrimos novamente, apenas pelas próximas 24 horas. Essa pode ser uma oportunidade de você se aprofundar mais sobre alguns dos assuntos que nós conversamos aqui hoje. Porque por hoje nós vamos ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.